Atenção! Bem-vindos, bem-vindas! O Fala de hoje informa sobre a isenção da taxa de inscrição dos vestibulares da USP e da Unicamp. Eu sou o Cláudio. E eu sou a Alessandra Gurgel. Tome nota e inscreva-se. Eu sou Giovana Nascimento. Fiquem atentos às orientações que você encontrará nos sites informados. Eu sou o Wendy Quirino e esse é o Fala de número 8, 7 de julho de 2020. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp vai até dia 8 de julho. Acesse o site www.conveste.unicamp.br e confira. O vestibular 2021 da Unicamp terá a primeira fase com menos questões e aplicada em dias diferentes para evitar aglomeração. A comissão do vestibular da Unicamp, Conveste, reduziu a lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular 2021 e anunciou a lista para 2022. Veja também as datas do vestibular 2021 e demais formas de ingresso. Em casos de renda insuficiente, o estudante poderá solicitar isenção da taxa ou redução do valor do vestibular da USP. Os pedidos devem ser enviados até a próxima sexta-feira, 10 de julho de 2020. Confira no site www.fuvest.br, clique na opção Vestibular e siga as orientações. Fala sobre o vestibular da Unicamp José Alves de Freitas Neto. Ele é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, e professor no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas. Professor José Alves, seja bem-vindo ao Fala. Obrigado pela sua participação. Neste contexto de pandemia de Covid-19, que ações a comissão do vestibular da Unicamp tomou em relação ao vestibular 2021? Olá, Cláudio. Olá, pessoal do Fala. É um prazer bater esse papo aqui com vocês. A Conveste tomou várias medidas e tem muitas preocupações relacionadas à aplicação do exame de 2021. Tem desde as questões mais protocolares do ponto de vista sanitário, também as questões que envolvem a vida escolar dos estudantes, a preocupação de fazer uma prova adequada aos conteúdos e aos temas que talvez não tenham sido trabalhados nem aprofundados por conta das aulas estarem sendo de forma remota para aqueles que têm e, infelizmente, muitos estudantes sequer estão tendo a oportunidade de acompanhar o seu ano escolar com um mínimo de normalidade. Então, por esses pressupostos, e por essa situação, nós temos uma preocupação de fazer uma prova adequada a esta experiência. Como parte das preocupações do ponto de vista da aplicação da prova, faremos a prova de primeira fase em 2 dias. Serão provas diferentes, com as mesmas características, para 2 públicos bem segmentados. Num dia teremos os candidatos de exatas e humanas e no outro os candidatos da área de biológicas e saúde. O nosso intuito é dividir o público, consequentemente fazer com que diminua a aglomeração, além dos outros cuidados, como por exemplo distanciamento dentro das salas de aula e todos os protocolos aí que serão definidos pelas autoridades da área de saúde. Professor, poderia falar quais são as formas de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp? A Unicamp tem várias formas de ingresso. Tem o vestibular, que é seu caminho principal. Também temos um sistema que se chama Vagas Enem, que nós reservamos 20% das vagas da Unicamp para os estudantes que queiram entrar usando a nota do Enem. Estas vagas elas são reservadas, ou seja, elas funcionam como política de cotas para 2 grupos, para estudantes de escola pública e para estudantes autodeclarados pretos ou pardos, que podem ser tanto de escola pública quanto de escola privada. Além disso, nós temos um vestibular indígena, um vestibular específico para esta população e para esses estudantes. Temos vagas para medalhistas olímpicos, para que eles possam entrar na Unicamp sem vestibular e sem a prova do Enem. E, além disso, para os estudantes que estão na cidade de Campinas, existe um programa desde
2011, chamado Profis, que permite que os estudantes tenham uma vaga de cada uma das escolas da cidade de Campinas. A informação mais relevante para hoje é vocês saberem que o processo de isenção de taxas para inscrição do vestibular vai até o dia 8 de julho. É fundamental, né, que os estudantes que tenham uma renda per capita de até 1,5 salário mínimo solicitem esse auxílio, porque afinal de contas sabemos que num contexto de crise, às vezes fica puxado, fica caro pagar uma taxa de inscrição de um vestibular. E nós temos o máximo interesse de promover uma universidade mais inclusiva. É nosso dever como universidade cumprir o nosso papel de ter todos os públicos no interior da Unicamp. Por isso, há 3 segmentos para poder solicitar a isenção. Estudantes com renda de até 1,5 salário mínimo, com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, e aí pode solicitar para qualquer um dos cursos. Estudantes para os cursos noturnos de tecnologia e de licenciatura, que daí não depende da condição socioeconômica, porque as vagas estão liberadas para todos os candidatos. E também temos vagas para filhos de funcionários da Unicamp. Então não se esqueçam, todo o processo ele é feito de uma forma online, de forma eletrônica, com indicação de documentos e os links necessários para comprovar a sua condição de estudante que pode pleitear a isenção. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, na nossa página da Conveste e faça aí o seu pedido de isenção. Lembrando que o processo de inscrição para o vestibular começa no dia 31 de julho e vai até o dia 8 de setembro de 2020. Considerando o contexto da pandemia de Covid-19, a Conveste está flexibilizando alguns procedimentos para o pleno atendimento dos estudantes das escolas públicas no programa de isenção da taxa de inscrição para o ingresso 2021. Em relação aos documentos, como alternativa em caso da dificuldade de conseguir junto às escolas o histórico escolar, os candidatos matriculados na rede pública do Estado de São Paulo poderão emitir um documento a partir do site sede.educacão.sp.gov.br/consulta pública/consulta. Já os candidatos de escola pública de outros estados e do Distrito Federal poderão anexar uma declaração de que são ou foram estudantes da rede pública durante todo o ensino médio, conforme o modelo na página do site. Professor José Alves, por fim, eu quero agradecer pelas informações. Eu agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês e sei que o momento é muito atípico para todos nós, mas o meu recado para você, vestibulanda e vestibulando, é: mantenha o foco, tenha uma certa rotina de estudos e saiba que nós estamos aqui trabalhando, pensando muito em vocês. As medidas que adotamos, como a adequação do currículo, a diminuição de obras literárias para o vestibular e todas as demais orientações, têm a ver com um carinho, com um gesto de preocupação da Unicamp com os estudantes que ela deseja ter aqui dentro no ano que vem. Um abraço. Atenção! As inscrições se encerrarão às 11h59 dos dias informados. Até o próximo Fala. Divulgue o Fala nas mídias digitais e redes sociais. Até o próximo podcast. Nosso projeto não tem monetização. Ele é feito para a escola pública e gratuita. Até o próximo programa. Estas informações foram retiradas do site da Comissão do Vestibular da Unicamp, Conveste, e do site da FUVEST. Esperamos que tenham gostado. Até mais!